Diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E puseram-no diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Amém. Pode se sentar. Aleluia. Irmãos, nós estamos diante da segunda multiplicação de pães e peixes. Aleluia. Se tem uma característica de Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele é amor. A Bíblia diz que Deus, aleluia, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele é amor. Deus, Ele se importa comigo. Deus, Ele se importa com você. Deus, Ele se importa com a sua situação. Ele se importa com a sua dificuldade. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe aquilo que está no teu coração. Ele conhece cada um de nós. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos fez. Aleluia. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu e nos fez filhos seus e ovelhas do teu pasto. Foi Ele que te escolheu. Ele te chamou. Ele te ama. Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para você. Ele tem porta aberta para você. Ele tem bênção para te dar. Ele vai abençoar na hora certa, no momento certo, do jeito que Ele quer. Não é do jeito que nós queremos, porque nós queremos que aconteça num piscar de olhos. Nós queremos dormir e acordar e está tudo bem. Não, irmãos, aleluia. Como eu já disse aqui, é uma construção, e nós temos que construir a nossa vida diante de Deus. Nós temos que construir a nossa vida espiritual, tijolo a tijolo, fazer, aleluia, primeiro fazer os alicerces bem fundos, colocar uma sapata, né, irmão Geraldo, bem funda, cavar bem fundo, encher de concreto, aleluia, para estarmos alicerçados no Deus Todo-Poderoso. Depois encher as colunas, construir a casa. Não é do dia para a noite, irmão, são anos de vigilância, são anos perseverando, aleluia. Muitos param pelo caminho, muitos desistem na metade do caminho, mas a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim, esse receberá a coroa da vida, esse receberá a vitória. Eu quero dizer para você nessa noite: não desista, não pare. As dificuldades têm sido muitas, as lutas têm sido muitas, as adversidades têm sido grandes, aleluia, mas persevera no Senhor, confia no Senhor, porque Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Aleluia, glória a Deus. Deus é amor, aleluia. Ele tem o melhor. Qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? A Bíblia diz em Mateus 7 que o pai sendo mau, se o pai for mau, o filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra. Diz mais: se o pai sendo mau, o filho pedir peixe, o filho pedir peixe, ele não vai dar uma serpente. Quanto mais o vosso Deus que está nos céus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus lindo. Deus é bom, é maravilhoso e perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aí vem alguém e fala para mim assim: mas se Deus é tão bom, se Deus nos ama tanto, por que tem um monte de gente? Por que lá na África as pessoas estão morrendo de fome? Por que lá em tal lugar
terremoto, tsunami. Por que acontecem essas coisas? A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Olha o teu irmão, fala para ele: a culpa é sua. A culpa é nossa. Nós somos falhos, ele é perfeito. Nós somos pecadores, ele não. Aleluia. Ele quer cuidar de você. Ele quer te abençoar. Ele quer estar perto de você todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias ele vinha no jardim visitar a tua criação. Todos os dias ele vinha. A Bíblia diz lá em Êxodo que ele mandou Moisés construir uma arca para que a presença dele estivesse no meio do povo. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a tua terra. O problema não é ele. Ele quer sarar a minha terra. Ele quer mudar a minha história. Ele quer abençoar. O problema é que nós somos pecadores. Mas os nossos pecados é que fazem divisão entre ele e nós. Ele é amor. Deus, ele é amor. Ele te ama. Amém? Jesus está lá no deserto pregando a palavra. Jesus, ele pregava de bairro em bairro, província em província, caminhando com os discípulos, pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz aqui que ele está em um lugar, um deserto, uma multidão, cerca de 4.000 homens. A Bíblia não fala nem de mulheres e nem de crianças, fala de homens. Provavelmente tinha mulheres e crianças, idosos também. Mas a Bíblia fala de homens. Provavelmente tinha mais de 10.000 pessoas no meio do deserto, irmão Geraldo. No meio daquelas pessoas tinha muitos doentes, muitos enfermos, muitos necessitados. Porque quem estaria no meio do deserto, irmão? Há 3 dias, Jesus diz aqui, há 3 dias o povo estava com ele sem comer e sem beber. Quem fica no deserto 3 dias sem comer e sem beber? É só quem está precisando de uma resposta, é só quem está precisando de uma solução, é só quem está precisando de um milagre. E Jesus, ele é o milagre. Aleluia. Glória a Deus. No meio daquele povo, muitos doentes. No meio daquele povo, sabe quem estava lá, irmão? Sabe quem está no meio dessa multidão procurando Jesus? Eu e você. Eu e você estamos no meio dessa multidão, querendo o nosso milagre. Aleluia. Aleluia. E Jesus, olha só o que acontece, irmão. A palavra diz que ele se compadece da multidão. Ele se compadece. O que eu vou fazer? Ele fala para os discípulos: olha, tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias está comigo e não tenho o que comer. Se eu deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los nesse deserto? Aleluia. Deserto, irmãos. De novo a Bíblia está falando de deserto, que é um lugar seco, é um lugar onde não tem nada. Os discípulos: aonde nós vamos encontrar pão nesse deserto? Aonde nós vamos encontrar suprimento? Aonde nós vamos encontrar água? Não tem água, não tem pão, é seco. O deserto, ele simboliza a provação. A provação. Deserto parece que não tem nada, não vai sair nada, não vai nascer nada, não vai acontecer nada. Mas a Bíblia diz que Jesus estava naquele deserto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele leva nós no limite da provação. Ele nos leva no limite da tribulação. Aleluia. Ele não nos tira do deserto. Ele não vai tirar você do deserto, mas ele vai te livrar no meio do deserto. É no meio do deserto que ele vai multiplicar o pão na sua vida. É no meio do deserto que ele vai fazer o milagre. Em nome de Jesus. Glória. Jesus, ele se compadece. Aleluia. O amor dele é tão grande. Jesus, ele já sabia o que era ter fome. Ele havia jejuado 40 dias e 40 noites, né?
no começo do seu ministério. Ele sabia o que era ter fome. Ele sabia o que aquelas pessoas estavam passando. Ele sabe o que você está passando, aleluia. Ele sabe muito bem o que você precisa. Aleluia. E o que nós precisamos é estar perto dele. É estar perto dele. Porque ele é a provisão. Quando nós estamos perto dele, ele multiplica o pão. Quando nós estamos perto dele, ele faz o milagre. Amém, meu querido? Glória a Deus. O que eu preciso é estar perto dele. Aleluias. Ele chama os discípulos. O que vocês têm aí? O que você tem aí para oferecer para Deus, irmão? Estou falando de dinheiro não, irmãos. Pelo amor de Deus. Falando de aleluias. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus com o coração de mãos vazias. Nós temos que apresentar diante dele com o coração sincero. Senhor, eu tenho a minha vida diante do teu altar. Eu quero oferecer a minha vida para o Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego as minhas situações, essas adversidades, Senhor, eu entrego, eu lanço nas tuas mãos, Pai, porque eu não posso resolver. Aquelas pessoas, irmãos, elas não podiam fazer aparecer pão, elas não podiam providenciar pão, nem nada, nem água, nem peixe, só Ele podia. Aleluia. Quero dizer para você, irmão, para que você entenda que só Ele pode fazer algo por você. Só Ele pode fazer o milagre. Nós temos que parar de confiar em homens, parar de confiar no nosso poder da nossa mão, na nossa inteligência, porque, aleluia, nós somos pequenos demais. Nós não conseguimos resolver os problemas. A única coisa que a gente faz é aumentar os problemas. A gente tenta resolver de um lado e aumenta de outro. Aí tenta resolver do outro e vem do outro. Sabe por quê? Porque é só Ele que pode. Você não está entendendo. Você está no deserto. Parece que está sozinho. Parece que não vai acontecer nada. Aleluia. Mas Deus está ali. Ele está dizendo para você: deixa que eu resolvo. Deixa, confia em mim. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Aleluia. Sião é Jerusalém. Jerusalém está em cima de montes. Os montes, aquelas rochas. E o salmista disse: os que confiam no Senhor são como esses montes, são como essas montanhas que permanecem para sempre. Aleluia. Rei Davi, irmãos. Sabe por que ele teve tantas vitórias? Sabe por que ele foi o maior rei de Israel? Porque ele sabia confiar no Senhor. Sabe por que Abraão foi o pai de uma grande nação? Porque ele sabia ouvir a voz de Deus. Porque ele tinha fé em Deus. Aleluia. Sabe por que Jacó alcançou a vitória dele? Porque um dia ele encontrou o anjo. A Bíblia diz que ele agarrou o anjo e falou: você não vai embora enquanto não me abençoares. O anjo tocou na coxa dele e ele recebeu o milagre, recebeu a vitória. Não deixa, irmão. Fala: Jesus, não vai embora enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não sei a tua necessidade. A necessidade do povo aqui era pão. 3 dias sem comer nada, 3 dias necessitados. Aleluias. Mas, aleluias, Jesus estava ali e fez um milagre. Já viu o pão ser multiplicado, irmãos? Nunca vi. Aleluia. Só Jesus pode fazer essas coisas. Só Ele faz. Aleluia. Até onde você pode fazer, irmão, Ele não toca. Mas chega uma hora que aí eu não posso, mas aí Ele faz. O que eles tinham? 7 pães, 2 peixinhos. Aleluia. Tragam aqui.
Vocês têm 7 pães. E agora eu vou transformar eles em 7.000. Aleluia. 10.000, 20.000. Aleluia. E a Bíblia diz que daqueles pães sobraram 7 cestos. O povo comeu, se fartou, se encheu, se alimentou e ainda sobrou. Sabe por que sobrou? Porque Deus, irmãos, quando Ele dá com fartura. Aleluia! Ele dá para sobrar. Ele dá para você ter e para você dividir com aqueles que mais precisam. Amém? Amém. Amém, Júlia? Pode ser.